Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podeis assentar. As crianças podem se deslocar. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho um dilema nessa noite, porque eu tenho uma palavra planejada para trazer a vocês, preparada. Mas eu sinto muito compelido a falar à igreja a respeito de família, a respeito de jovens, adolescentes, e por que não dizer a respeito de adultos? Porque o que afeta uma criança afeta os adultos, o que afeta um jovem afeta os seus pais. E afeta de uma maneira tão dolorosa, tão profunda, que é muito melhor que fosse diretamente dirigida a nós as feridas, a nós os pais, a nós os adultos. Porque quando um adolescente, um jovem, quando os nossos filhos sofrem, nós sofremos dobrados. Porque dói o nosso coração, porque ele está sofrendo. Então nós sofremos pelo sofrimento dele e sofremos pelo nosso próprio sofrimento. Então é duas vezes sofrido. Eu tenho tido muita experiência de lidar com adolescentes e jovens com problemas. Eu acredito até que Deus me deu um ministério nessa área, porque eu já tive várias oportunidades de ministrar adolescentes a jovens em crises profundas de angústia, de depressão, e Deus me usou em cada um desses momentos para trazer solução a esses jovens, a essas pessoas. Quando eu estava cursando um doutorado lá em Uberlândia, tinha um primo da Rosângela, um rapazinho de uns 16 anos, e ele, depois de uns 3 dias com a depressão profunda, onde ele não ia estudar, ele tinha deixado de ir trabalhar, a família angustiada não sabia o que fazer, a avó dele compartilhou comigo, era a tia da Rosângela, lugar onde eu ficava hospedado, e eu me incomodei com aquilo e disse, eu vou lá, vou orar pelo Júnior. Uma família muito católica, muito mesmo, muito católica. E eu marquei o horário, e na hora do almoço eu fui lá. Eu conversei com o Júnior, e orei com ele. Deus libertou aquele rapaz, aquele adolescente naquele mesmo dia. No dia seguinte ele tinha voltado à vida dele normal. E esses dias, uns meses atrás, eu estava lá na Saneago, encontrei um engenheiro, um rapaz que foi contemporâneo meu lá na UFG, quando nós fazíamos mestrado, ele também estava fazendo, um rapaz mais novo, e ele é professor atualmente na UFG, na Escola de Engenharia, e também engenheiro da Saneago. Ele tem 2 empregos. E ele estava falando para mim que iria pedir exoneração do cargo de professor da UFG para poder dar um pouco mais de atenção ao filho dele, porque o filho dele tem 17 anos. E está numa depressão profunda, um sofrimento terrível. Aquele rapaz já tentou tirar a vida algumas vezes. E aquele pai sem saber o que fazer. E agora, numa tentativa desesperada, abrindo mão da carreira, do trabalho dele, para poder ficar mais junto com o filho. Fiquei pensando sobre o que fazer, sobre ofertar uma visitação à casa dele, mas, por fim, eu acabei não tendo esta oportunidade, mas fiquei lamentando muito. Ontem, quando nós estávamos lá em Anápolis, que o ministro de louvor, um homem de Deus, não o conhecia, ele perguntou assim, quantos aqui já tentaram
contra a própria vida. Mas foram centenas de braços levantados de jovens e adolescentes. E olha que ele fez essa pergunta dentro de um contexto da igreja. Não estou dizendo que essas pessoas pensaram em se matar enquanto crentes. Não estou dizendo isso. Pode até que tenha acontecido, em alguns casos. Mas pode ser que a maioria dos casos tenha acontecido antes deles conhecerem Jesus, antes deles virem para a igreja. Mas um fato muito importante é que nós muitas vezes somos totalmente impotentes contra esse tipo de situação dentro das casas. Há pais que nem sabem o que está acontecendo com seus filhos. Alguns anos atrás, uma jovem estudante de medicina, se eu não me engano, acho que foi o Ricardo que falou, que deu esse testemunho, tem alguns anos isso, ela se matou. E a família disse que não sabia o que estava acontecendo, foi isso, né? E não sabia o que estava acontecendo, não acompanhar, ninguém percebeu nada, até aquele dia fatídico. O ano passado, um filho do governador tirou a própria vida, aqui no estado de Goiás. Um homem de na faixa dos quase 40 anos. Semana passada, um tenente fez a mesma coisa aqui, um tenente aqui da Polícia Militar do estado de Goiás. O ano passado, uma moça tirou a vida lá no Instituto Federal de Goiás, um estudante. Enfim, esses casos estão se repetindo muito. E mesmo aqueles que não tiram a vida, tem muitos deles sofridos, angustiados, deprimidos. E os pais, a sociedade já não sabe mais o que fazer. Esse mês eles estão falando que é um mês amarelo, né? Um mês de atenção contra essas coisas. Estão colocando meses agora, mês isso, mês aquilo, e criaram essa nominação de mês amarelo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Nem mesmo dentro do meio evangélico da Igreja de Jesus, os pais estão suficientemente cautelosos e cuidadosos com seus filhos e com os adolescentes. É preciso muita atenção, é preciso muito cuidado. Ontem o pastor Tiago Bandeira ministrou lá em Efésios capítulo 5, versículo 14, que a pastora Sara leu aqui, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. É preciso acordar. O povo de Deus precisa acordar. Porque aqueles que estão lá fora, que não conhecem Deus, estão dormindo. A semelhança do hino nacional, né, em berços esplêndidos, estão dormindo, não sabem o que está acontecendo. Mas nós, o povo de Deus, que temos a luz do Evangelho, do zelo, que temos a palavra da revelação, do conhecimento, nós não podemos nos dar o luxo de dormir, sem com isso estar cometendo um pecado, no mínimo um pecado de omissão. Nós não podemos dormir. Nós precisamos estar atentos. E o que está acontecendo com as crianças e com adolescentes, eu não vou dizer que é culpa dos pais, mas os pais se omitem. Os pais se omitem quando eles deixam de fazer tudo aquilo que eles deveriam fazer. Acompanhar os seus filhos, por exemplo. Às vezes os pais levam o filho na escola, levam no médico, no dentista, mas nem todos os pais entendem que trazer para a casa do Senhor é mais importante do que levar até mesmo no dentista, para a escola. Porque há muitos deles que vão perecer, e os pais não vão saber. Ontem nós viemos aqui para a porta da igreja para levar os nossos jovens e adolescentes para o congresso. Nós havíamos avisado da importância desse congresso de adolescente, mas chegamos aqui, não tinha carro para levar todos. 2 carros tinham se deslocado para lá, já estavam lá 2 famílias, com 8 pessoas, e nós estávamos aqui com 12 jovens.
Entre os adultos também. 12 tinha 2 carros. E aí como é que nós vamos fazer? Estava ao ponto da gente ter que mandar 2 embora para casa. 2. Precisa de ir embora porque só dá para levar 10. 2 carros carrega 10 pessoas. E pensamos, o que fazemos? O Aurélio ligou, liga aqui, liga ali. E por fim ele diz, vou ligar para o Rogério, pediu o carro dele emprestado. Ele ligou para o Rogério. O Rogério emprestou o carro dele, aí ele dirigiu um carro, a Sara dirigiu outro carro, eu fui dirigindo outro e nós conseguimos levar todos. E eu glorifiquei a Deus por isso. Mas sabe, queridos, eu queria mesmo que nós estivéssemos aqui com 10 carros, com 20 carros, e sobrando vaga em todos os carros. Está sobrando vaga, olha, vamos juntar os adolescentes aqui na rua. Você não quer ir para o CONAAD, não? Olha, você é um congresso de adolescentes, vem aqui, ó, tem vaga, você não vai pagar nada. Mas essa não foi a realidade, queridos. Porque nós estávamos aqui, os jovens estavam, adolescentes, nem todos, é verdade. E nós não estávamos tendo condição de levá-los. Eu sei da dificuldade dos pais. Eu sei, fala, a vida está corrida, trabalho. Mas, queridos, o que é prioridade lá na sua casa? O que é prioridade lá na sua família? Enquanto nós não entendermos que prioridade é o principal, nós vamos ficar nessa situação. E o principal são os nossos filhos. O principal são os nossos jovens, os nossos adolescentes. Esses são os principais. Nós não podemos descuidar deles. Porque enquanto você está descuidando, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O traficante lá está cuidando. Enquanto você está se omitindo, aquelas pessoas que estão lá na escola estão assediando o seu filho. Pergunta para ele quando você chegar lá na sua casa. Você que tem adolescente, você que tem criança em casa, como é que é? Se nunca alguém ofereceu droga, se nunca ninguém chamou para ir para o barzinho, se nunca ele foi convidado para ir para o prostíbulo, para ir pegar algumas, hoje nem se fala mais disso, né? Isso é coisa da minha época, né? Prostíbulo. Mas convida para sair, para ir para um lugar ali, para um motel, sei lá. A sedução está ali. Satanás está trabalhando com afinco. E às vezes nós, os pais, estamos desatentos. E nós estamos falando, eu estou trabalhando, eu tenho coisas para fazer, eu estou cansado, é sábado, é feriado, é isso e aquilo. Mas sabe, queridos, enquanto nós estamos cansados, aquele que trabalha noite e dia, aquele que anda em derredor, procurando a quem tragar, está descansado, está disposto e está fazendo o trabalho dele. Então faça o seu. Faça o seu. Traga a sua criança para a igreja. Traga a sua criança para a escola bíblica dominical. Traga ela aqui para ouvir a ministração, depois para brincar ali entre outras crianças. Para aprender a palavra, para aprender a Bíblia, a palavra de Deus. Traga em todas as oportunidades possíveis. Todas as possíveis. E se forem poucas essas possíveis, que você ajude a criar mais opções. Eu tenho olhado com muita tristeza a forma com que a igreja tem caminhado ultimamente. Eu tenho olhado como que os nossos jovens, a maioria deles, não foram batizados com o Espírito Santo. Não falam línguas estranhas, não têm visão, não têm revelação, não têm discernimento. Não tem poder do Espírito Santo, está contrário o que Deus promete, o que a palavra do Senhor promete no livro de Joel, no capítulo 2, porque nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os jovens profetizarão, e os velhos terão sonhos e visões. Cadê os jovens profetas da nossa geração, dessa geração agora? Cadê? Cadê os jovens cheios do Espírito Santo, com visão, com dons de curar, expulsar demônio? Sabe por que não está havendo? Se tiver, depois você se apresenta aí, eu quero te conhecer. Olha, pastor, Deus me tem usado com profecia, eu tenho visão, revelação, eu expulso o demônio.
Eu preciso conhecer você. Porque nós precisamos fazer multiplicar essa semente. Olha, eu não estou sendo irônico. Estou dizendo porque nós precisamos de multiplicar essa semente. Porque na minha época, há 40 e tantos anos atrás, sabe o que acontecia, queridos? Nós tínhamos casas espalhadas lá na Vila Redenção que abria as portas para jovens orar. Jovens oravam nas casas. Às vezes não tinha nenhum adulto, né? Estou falando adulto, mas nós éramos jovens, adolescentes, já ficando adultos, já tinha alguns mais adultos. Mas nós éramos adolescentes, eu mesmo era um adolescente. E às vezes era na sexta-feira, dizia assim, corria entre os jovens, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, né? Mas de boca em boca, olha, a oração hoje, sexta-feira à noite, vai ser lá na casa da irmã Rosa. A irmã Rosa era esposa de um pastor, que estava ausente naquela época. O pastor tinha tido uns problemas e ela estava morando sozinha com os filhos, muitos filhos. Não sei se eram 5 filhos, era uma turma de meninos, adolescentes e jovens e adolescentes. E nós íamos para a casa da irmã Rosa. E entrava para dentro daquela casa ali, depois do culto de jovens, a gente ia sair de lá de madrugada. Jovens orando, e sabe o que acontecia? Como a notícia espalhava, começava a vir jovem daqui e dali, e de repente tinha jovem possesso de demônios. Sabe o que acontecia? Nós mesmos expulsávamos. Nós mesmos, não ia chamar os pastores da igreja, nem os evangelistas, não, os presídios. Não, nós mesmos expulsávamos o demônio. Entregava o jovem liberto para a casa dele, para a família dele e para a igreja. E naquelas orações, e eram orações semanais, toda semana tinha. E quando era na casa da irmã Rosa, era lá na casa da irmã Angelina, ou era na casa da irmã Isolina, ou era lá no outro lugar, ou era no monte. O poder de Deus se manifestava, os jovens eram cheios do Espírito Santo, os jovens eram batizados. Aconteciam algumas coisas que eu nunca mais vi. Jovens arrebatados. A gente ficava assim na dúvida, será que está arrebatado ou será que só dormiu, né? Aí dizia, não, ele foi arrebatado, olha ali, está ali no banco ali, apagou. Mas quando acordava, ele dizia, olha, eu fui lá, não sei aonde, lá no céu, eu vi isso, eu vi aquilo. Eu acho que viu mesmo, eu nunca fui, então, mas eu acreditava que eles eram arrebatados e estavam tendo visões espirituais. Mas eram meninos de 15 anos, 16 anos. Aí a pergunta é, o Espírito Santo cansou? O Espírito Santo não opera mais? Eu quero orar para que comece a se levantar essas casas aqui nessa igreja. Lá na casa do Josemar, que tem 2 adolescentes, na sexta-feira, lá na casa, cadê outro? Tem mais gente aqui que tem adolescente, cadê? Lá na casa da Cláudia, lá na casa, isso, você tem um lugar muito bom de orar lá na casa, na sua casa, Débora, e você tem adolescente lá, diz assim, olha, depois do culto de jovens no sábado, a oração vai ser lá em casa, vocês vão para lá, e vão dispostos, porque não tem hora para terminar. E depois, quando chegar a hora, ou você dorme aqui no chão, aqui no sofá, ou a gente vai dar um jeito de chamar os pais para vir buscar. E você, pai, quando o telefone tocar, você vai correndo buscar seu filho. Não fica com preguiça, não. Não olha no relógio e fala, 3 horas da manhã, tem que ir buscar meu filho lá na casa da Débora. Vá correndo, cantando, falando línguas estranhas. Coisa maravilhosa buscar um filho que estava na oração, recebendo poder de Deus, porque tem pais que estão buscando os filhos lá nas ruas, e traz eles para casa drogado, traz eles para casa destruído, amargurados. Então acha fácil isso. Quando o seu filho disser assim, pai, tem um congresso de jovens, de adolescentes lá em Anápolis, você fala, meu filho, que hora que é? Nós não podemos perder, coloca na agenda aí. Fulano, anota isso aí, porque não pode perder. Esse evento nós não podemos perder. Tem um congresso de criança no tal lugar.
David, você não pode perder isso. Sara, vocês não podem perder, porque é de criança. Vocês são pais de criança, tem que levar a criança de vocês. Ah, tem a escola bíblica de criança. Olha, põe na agenda, isso é prioridade máxima. Ó. Não sei qual é o código, você está usando um código de coisa, ó, prioridade máxima, isso aqui não pode perder, porque é o meu filho, são os nossos filhos. Meus irmãos, os tempos não estão difíceis não. Para de dizer que os tempos estão difíceis e porque você não está fazendo, porque a coisa está complicada. Não, não é não. Difícil era lá nos anos 70, quando meu pai tinha 5 filhos sanguíneos e mais 2 filhas adotivas, então ele era 7 dentro de uma casa, e ele não tinha um veículo, não tinha um carro, não tinha nada, tinha aquele grandão, aquele Mercedes, né, que para em muitos lugares, aquele mesmo, ônibus. E a gente saía daqui de Goiânia, ia para Anápolis, e o meu pai ia. Ele era um homem na faixa dos 40 e alguma coisa, né, que tinha filhos adolescentes, ele ia. Ele levava a malinha dele, ele dormia lá no chão junto com os jovens e adolescentes. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele tinha filhos. O congresso não era de adultos, não era de obreiros, de presbítero, de diácono como ele era, não. Era para adolescentes e jovens, era o Comep. Mas ele ia porque ele queria me levar. Queria levar o Benilton, o Altair, o Edivaldo, o Regis. Então ele pegava a malinha dele e pegávamos um ônibus ali na rodoviária e ia para Anápolis. E quando terminava o Comep na terça-feira, depois de sexta até terça, cansado, a gente vinha embora e chegava em Goiânia e às vezes não tinha ônibus. A gente tinha que voltar a pé da rodoviária para casa, porque tinha acabado o ônibus. Era depois da meia-noite, os ônibus paravam de rodar à meia-noite. E sabe o que acontecia? No próximo nós estávamos lá de novo. E no próximo. E no próximo. Meu pai ia para o monte e falava, Ailton, nós vamos ter uma vigília lá na Serra das Areias, mas era aquela vigília que começava no sábado e terminava no domingo. E começava no sábado, sabe que hora? Saía de casa às 5 horas da manhã. E nós íamos voltar no domingo na hora do almoço. E sabe o que a gente levava? Nada. Não levava água, não levava comida, não levava coberta, não levava barraca, não levava nada. Chegava lá, vem cá, mas onde é que nós vamos hospedar aqui? Debaixo daquela árvore ali mesmo. E formiga, e pedra. Aí você diz, mas isso é uma coisa, é um crime. Chama o conselho tutelar. Porque um pai que faz um negócio desse com o filho precisa de ser ouvido pelo conselho tutelar. Sabe de uma coisa, queridos? 4 filhos pastores. E tem um que é diácono, que está lá. Todos os filhos casados, todos eles fizeram um curso universitário, todos eles têm suas famílias. E só eu e o Harris que ainda não é avô, né? Os outros já são avós. Então, Edivaldo também não é não, né? Na verdade só o Benito e o Altair, são 2. Mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Sabe, queridos, enquanto meu pai estava fazendo isso, ele estava cuidando dos filhos. Enquanto a irmã Angelina abria a casa dela para os adolescentes e jovens orar dentro da casa dela, o poder de Deus estava sendo derramado na vida daqueles jovens, e muitos deles são pastores. Como hoje eu sou pastor, o Júlio é pastor, o Adarque é pastor, tem tantos pastores. Daquele grupo de jovens, de adolescentes que se reunia na casa da irmã Rosa, tantos homens de Deus se levantou ali. Nós saímos nas madrugadas para pregar em Goiânia, nós fazíamos uma caravana, aí já tinha um carro, melhorou um pouco, já era anos 80, não era mais 70, eu já não era mais um adolescente, já era um jovem, na casa dos 20, e entre outros jovens dessa faixa de idade, nós saímos pregando, irmãos, desses lugares mais terríveis que você pode se imaginar em Goiânia. Pegava o setor Pedro Luvico, Jardim América, saía lá no centro, na 55, tinha umas barras pesadas ali, naquela região da Goiás, saía no setor universitário e voltava para casa. 3, 4 horas da manhã, feliz, alegre, sabe por quê? Nós tínhamos ganhado 5, 6 almas, nós tínhamos expulsado demônio no meio da rua,
no meio da rua. E nós voltávamos cheios de alegria, como aqueles discípulos de Jesus que voltaram, olha, os demônios são expulsos, pessoas são curadas. Nós vimos rapazes homossexuais, outras prostitutas, joelhados no meio da rua para receber uma oração nossa, de jovens, poder de Deus se manifestando. Não tinha nenhum casado, não tinha nenhum adulto, era tudo jovem. Nós estávamos fazendo isso. É preciso que se desperte esse tipo de coisa aqui na igreja, mas é preciso entusiasmo, é preciso investir nisso. John Wesley inaugurou o que ele chamava de clubes santos de oração, os clubes de oração, os clubes santos. Sabe o que eram esses clubes, irmãos? Era esse tipo de reunião em casa, das famílias, lá dentro dos lares, aonde eles reuniam, e muitos deles eram jovens, para estudar a palavra, para ler a Bíblia, para orar e para crescer espiritualmente. Nós estamos precisando disso. Nós estamos precisando de unção e de poder de Deus. Nós estamos precisando de ver os sinais, os milagres acontecer aqui no altar do Senhor. Porque a igreja só vai crescer, só vai se manter. Eu não estou dizendo crescer, não, se manter, se a igreja tiver poder de Deus. Porque se você não vai vir sentado nesse banco hoje, amanhã, o mês que vem, o ano que vem. Eu estava pensando hoje, meditando sobre isso. Tem umas pessoas que eu considero verdadeiros heróis dentro da igreja. Heróis. E eu não tenho chapéu não, mas se eu tivesse eu tirava para você. Porque está na igreja há 10 anos, 12 anos, 8 anos, nunca viu nada na vida dele, nunca recebeu poder, nunca teve uma visão, nunca foi nem curado de nada. Quer dizer, não tem experiência de nada na vida deles, nenhuma para contar. Falar assim, meu irmão, quantos anos você está na igreja? 10 anos. Conta aí os milagres que você recebeu. Acho que eu não recebi nenhum milagre. Batismo com o Espírito Santo? Também não. Línguas estranhas? Também não. Qual a experiência que você tem? Acho que nenhuma. E depois de 10 anos continua vindo na igreja. É herói. Eu tiro o chapéu. Eu acho que eu não conseguiria. Estava pensando sobre isso, acho que eu não conseguiria. Eu já teria desistido lá no segundo, no terceiro ano. Teria dito para mim, esse negócio não funciona. Esse negócio de cura, milagre, isso não acontece, uai. Não acontece na minha vida. O que eu vou continuar fazendo na igreja? Meu irmão, a palavra do Senhor é poder. É manifestação de poder. O milagre precisa acontecer quando o povo de Deus reúne. Porque essa Bíblia diz isso. Quando vos reunir, um tem palavra, outro tem profecia, outro tem línguas estranhas, outro tem cântico. O apóstolo Paulo diz que essas coisas é que edificam o corpo. Está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Agora, quando a igreja reúne, não tem línguas estranhas, não tem profecia, não tem visão, não tem revelação, e não tem milagre, e não tem demônio sendo expulso, não se iluda, irmãos, tem demônio para ser expulso. Pior que tem. Mas eles só vão se manifestar se eles forem incomodados, se o fogo arder em cima dele. Porque senão ele fica quietinho. Ele entra e vai embora. Tem demônio que já assistiu mais culto do que muita gente aqui. Porque ele vem todos os cultos, ele fica lá, termina e vai embora. Alguns anos nós estávamos naquele salão ali, era lá, muitos anos, e tinha uma mulher, uma macumbeira aqui desse setor, e ela começou a vir na igreja, eu fiquei impressionado com aquela mulher. A gente só sabia que ela era macumbeira. Era vizinha lá da Helenice ali, aquela região ali. E a mulher ficava revirando o olho durante as ministrações, e depois eu fui conversar com ela. Sabe o que ela disse? Que enquanto ela estava dentro da igreja, os demônios falavam assim para ela: vai embora, o que você está fazendo aí? Olha, já chega, eu vou te dar aquilo que você está querendo, vou te dar o que você está me pedindo. Estava uma chantagem ali, ela chantageando os demônios chantageando ela. Sabe o que diz? Os demônios têm medo desse negócio de igreja, não. O demônio tem medo de parede, não, e nem tem medo de quem prega o evangelho, não. Aliás, eles chegaram em Jesus.
Sabe de que demônio tem medo? Do fogo que arde no altar. É disso que eles têm medo. Eles têm medo quando um homem, uma mulher, um jovem, pode ser um adolescente, cheio do Espírito Santo, fala para eles: demônio, sai daí, eu te dou uma ordem em nome de Jesus, vai embora. É disso que eles têm medo, é isso que eles respeitam. E é para isso que a igreja precisa reunir. Porque se não for por isso, queridos, nós vamos ser um clube de relacionamentos. E não vamos competir, porque tem muito lugar aí sofisticado, confortável, mais confortável do que esse. Então, quando as pessoas entrarem aqui, elas precisam ser impactadas pela glória de Deus, é pelo poder de Deus, é pela unção que está no altar do Senhor. É isso, é a mudança de vida. Olha, eu antes conhecia Deus de ouvir, mas agora os meus olhos o veem. Quando nós estávamos ali ontem, eu ouvindo o pastor Tiago Bandeira, um rapaz que tem 3 filhos, crianças ainda. Aquele homem tem 3 filhos que são crianças. Ele é sargento da Rotan. E ele pastoreia 2 igrejas, e uma delas é aquela que cabe 6.000 pessoas. Eu falei, não é possível. Eu mesmo estava dizendo, não é possível. Como é que esse pastor tem tempo para isso? Cuidar de 3 crianças, trabalhar na polícia e pregar, e ainda aceita convites. Ele veio aqui esse ano, ministrou aqui. Homem de Deus, usado de uma forma sobrenatural na palavra. Estava falando isso hoje na escola dominical aqui. O pastor Tiago Bandeira, como policial, tem uma influência que não é tão grande assim. Ele é um sargento. Mas enquanto ele estava pregando lá ontem, ele estava pregando para o prefeito da cidade, ele estava pregando para a primeira-dama, ele estava pregando para deputados que estavam lá dentro daquele recinto. E sabe o que eu vi mais ainda? Eu vi um adolescente, uma menina desse tamanhozinho assim, líder de louvor, de adolescente, e pegou o microfone numa autoridade, falando lá na presença do pastor José Clarimundo, o presidente do ministério, falando na presença do prefeito, dos deputados, daquelas autoridades, uma menina pequenininha assim. Eu falei, mas não é possível, cheia de autoridade, sabe? Ela leu aquela palavra lá das virgens e começou a dizer: Jesus está voltando, se prepare, igreja, porque Jesus vai voltar, tem as suas lâmpadas cheias de azeite. E eu olhava, ela estava escondidinha debaixo do púlpito, porque a cabecinha dela pouco passava assim do púlpito, e eu pensei, gente, que coisa extraordinária. É disso que nós estamos precisando. É isso. São jovens cheios do Espírito Santo, com intrepidez, como Estevão, que se levantou lá naqueles dias da igreja primitiva, um jovem, e se levantou cheio do Espírito Santo e começou a falar com ousadia. E eles falaram: cala a boca, Estevão, cala a boca, mas ele não calava. Sabe por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo e cheio de poder. Você pode até dizer: mas olha o fim de Estevão, morreu apedrejado. Mas a última visão de Estevão foi: eu vejo os céus abertos, eu vejo o Senhor assentado, eu estou vendo para onde eu vou. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, nós precisamos disto. Nós precisamos de jovens alegres, movidos pelo Espírito de Deus, cheio de unção, cheio de autoridade. Ah, pastor, eu quero que meu filho estude, que vira médico, é advogado, quero que meu filho se torne pastor e nem fique em igreja, nem vire missionário, não. Meus irmãos, eu fui um jovem desse tipo. Eu era um jovem de igreja, sábado, domingo, dentro da igreja, mas segunda-feira eu estava lá na escola. E eu era um dos melhores alunos da escola. Eu não tinha tempo para estudar porque eu trabalhava. Trabalhava a semana inteira, estudava à noite, e sábado, domingo e feriado eu estava na igreja. Mas sabe de uma coisa, queridos? Enquanto eu estava na presença do Senhor, o Senhor ia me instruindo, ia me capacitando, ia me dando entendimento. Bastava eu sentar na cadeira e ouvir o professor. Eu não tinha tempo para fazer um exercício, nem de matemática. Ricardo, você disse que para aprender matemática tem que fazer exercício. Sabe quantos que eu fazia? Nenhum.
Sexta série, sétima série? Nenhum. Eu trabalhava todos os dias. Eu trabalhava de segunda a domingo, irmãos. Você conhece alguém que trabalha de segunda a domingo? Eu trabalho de segunda a domingo. Domingo era o dia que eu tinha uma folguinha na parte da tarde, porque eu trabalhava até meio-dia. E sabe que horas que eu trabalhava? Das 7 até as 6 da tarde. Trabalhava desse jeito. Trabalhava 11 horas. E a carga horária era de 11 horas. Eu era um escravo, né? Trabalhava num açougue lá no setor Pedro Sul. Ainda tinha que pegar ônibus para ir e voltar. Ia para a escola, aquela escola da Vila Redenção. Eu não tinha tempo para estudar. Trabalhava num açougue. Açougue não tem jeito de você fazer nada. Você tem que vender carne. Eu tinha que lavar o balcão, lavar o açougue no horário do almoço do dono do açougue. Mas eu era dos melhores alunos. O professor de matemática escrevia assim: vai adiante, vai em frente. Olha, você não vai ter dificuldade na sua vida. E eu tinha 14 anos. Eu estava no Comep. O 12º Comep. Qual que é agora, Aurélio? Qual que foi o último? Não, é 60 e alguma coisa. Não, é quase 60. Quase 60, 50 e tanto. Porque era o 12º em 78. E eu estava lá. E eu estava de joelho na torre. A igreja tinha 3 níveis, a torre tinha 3 níveis. A primeira larga, a segunda e a terceira. Eu estava lá no meio. E eu estava de joelho, recebi o batismo com o Espírito Santo no primeiro Comep que eu fui. Em 78, porque nós nos convertemos em 77, em fevereiro, quando chegou janeiro do ano seguinte, 78, nós estávamos no Comep e eu recebi o batismo com o Espírito Santo lá, numa tarde, e de repente eu estava de joelho, alguém pôs a mão na minha cabeça e falou assim: meu filho, eu te dou conhecimento, e eu te dou conhecimento do homem, e te dou o meu conhecimento. Você vai ter autoridade na minha palavra e vai ter conhecimento de ciências. Eu tinha só 14 anos, irmãos. Então as coisas ficam muito simples para mim. Posso ir para a igreja, posso ficar no evangelho, porque o Senhor me quer lá, e o Senhor vai me dar êxito lá na escola. O Senhor vai me dar uma carreira. Eu tinha certeza, irmãos. Tinha convicção plena. E quando eu estava com 19, 20 anos e a faculdade não estava vindo, o vestibular não estava tendo condição de fazer, eu estava trabalhando demais, não tinha como fazer uma faculdade. Engenharia só tinha um curso no estado de Goiás, na UFG, e era pela manhã. As aulas eram matutino todo. Eu disse: Deus, e a tua promessa, Senhor? Onde está a minha faculdade? Onde está meu curso de engenharia? O Senhor colocou no meu coração e disse: vai lá e pede as contas. Eu fui lá pedir as minhas contas. 2 meses depois eu estava empregado lá na escola de engenharia, aonde eu ia estudar. Então eu trabalhava na parte da tarde, estudava na parte da manhã. É milagre ou não é, irmãos? É ou não é milagre? Aí eu corri lá, fiz minha inscrição, isso era 85, ano de 85. Fiz a minha inscrição num cursinho, num pré-vestibular, lá no Objetivo. Nem existe isso mais aqui em Goiânia, né? Num cursão ali, na Avenida Goiás. Um semi-intensivo, 6 meses. Eu tinha 3 anos que eu tinha parado de estudar. 3 anos sem estudar. Desde quando eu tinha retornado do Exército de Brasília. 6 meses num semi-intensivo. Fui lá, prestei o vestibular para engenharia. O único vestibular que eu fiz para engenharia, né? Passei no primeiro. Em 86 eu comecei a cursar o curso. Em 90 eu formei. No tempo mínimo, 5 anos. Formei com 5 anos. É Deus. E estava trabalhando. E sustentando a minha casa, porque eu já estava casado. Não dava para esperar terminar a faculdade para casar, não dava não. Comecei com 23. Eu tinha 23 anos quando eu comecei, era a idade de estar formando. Então eu formei com 28. Quando eu formei, o Aurélio já estava correndo, ele corria lá no auditório. Eu já era pai de família, eu trabalhava. Sabe o que é isso, querido? É resultado de Deus cuidando dos seus filhos. Jovem, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Vai fazer sobressair a tua luz como o sol do meio-dia. É promessa de Deus. Confia no Senhor,
anda na presença de Deus, entregue a sua juventude ao Senhor, confia nele, busca poder de Deus, gasta tempo no altar do Senhor, na oração, na consagração. Estava vendo Israel lá ontem, lá no congresso, né? Parabéns, Israel. Motivado, um jovem muito animado, está em tudo que se faz, não é, Aurélio? Israel, está tudo que se faz, está o Israel lá. Um rapaz bonito, né? Um rapaz na flor da sua juventude, certamente disputado pelas meninas aí, mas ele sabe, o coração dele está em Deus. O coração do Israel está no altar do Senhor. Lá ajudando o presidente lá do Comep, né? Ele é conhecido todo mundo lá, o pastor Marcos, né? Israel é lá da cozinha da casa, gosta dele, estava percebendo isso. Lá vendendo rifa no congresso, né? Emprestamos ele para o pessoal lá, para o pastor Marcos. Estava na sala de intercessão. Na sala de intercessão. É isso aí, Israel. Esse é o caminho. Não tenha dúvida. Deus vai fazer você trilhar um caminho de êxito. E não somente o Israel, mas os outros jovens. Tinham vários ali. E eu estava olhando para aquelas meninas, aqueles adolescentes. Só estava sentindo a falta dos pais deles. Onde é que estão os pais? Onde é que está o pai dessa meninada aqui? Precisava estar aqui, ué. É claro que tinha que estar aqui, não é? Acompanhando seus filhos, junto com eles, incentivando. Mas não estava, e eu estava lá, mais o Aurélio, mais a Sara, mais o Neto, a Joyce, o Antônio, a Elis Flávia, e nós fizemos esse papel. Nós éramos 7 adultos lá, estava contando, nós éramos 7. E eram 20, então quer dizer, era 7 e quanto? 13. Era quase o mesmo tanto de pai. Precisava de ter muito mais adolescente, precisava ter muito mais pai. E eu espero que isso aconteça, irmãos. Eu espero mesmo. Eu espero que você deixe o seu coração ser movido por essa palavra. Não fica com raiva de mim, não. Sabe por quê? Porque eu estou dizendo isso para você como pastor e como pai. E eu não quero que você sofra o que muitos pais estão sofrendo hoje. Eu quero que você tenha êxito com seus filhos, não erre com seu filho. Tem pai que fala assim, filho, não, filho, que eu estou cansado. Ah, pai, me leva lá na igreja, me leva lá no ensaio, me leva lá no culto de jovem. Não, filho, não. Papai está cansado, deixa o pai quieto aqui. Sai correndo, leva ele, busca, nem deixa esse negócio de Uber não, vai você mesmo levar. Para mostrar para ele, olha, o papai se importa, se interessa e está junto com você. Precisa de um lanche? Precisa de um dinheirinho aqui para o refrigerante, para o lanche? Está aqui. Incentiva seu filho. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar e depois que ele crescer não se desviará dele. Eu fiz isso com os meus. Olha um ali, ó. Aquele lá. Trouxe ele para a igreja, eu vinha, trazia em tudo. Era de jovens? Trazia. Era de criança? Trazia também. O Aurélio, com 9 anos, já era missionário. 9 anos. 9 anos, ele ficou quase um mês fora da gente, 20 dias, lá em Santa Catarina, junto com a Jocum, e depois nunca mais parou. Nunca mais parou. Várias cruzadas. O Ricardo também fez várias cruzadas com a King's Kids. Irmão, quando ele quis ir para a Escócia, não somente eu incentivei, mas eu financiei o Aurélio. Financiei a metade, né? Porque a outra metade ele pagava com o serviço dele. Ele trabalhava e eu dei um cartão para ele, para custear a alimentação dele. As outras despesas ele conseguia trabalhando. Ele tinha 19 anos. E o Aurélio ficou 1 ano e meio fazendo missões e estudando. Voltou da Escócia com inglês fluente e voltou de lá com a experiência de missões transculturais. Hoje nós estamos falando sobre isso. Ide até os confins da terra. Nós estamos falando sobre missões aqui na igreja. Nós estamos falando sobre isso e eu disse o seguinte: missão começa na vizinhança. Ir até os confins é muito bom, mas nós precisamos de pregar para os nossos vizinhos. Nós precisamos evangelizar os colegas. Está aqui a revista, ó, até os confins da terra.
Amém? Alguém se habilita até os confins da terra? Eu perguntei isso aqui hoje de manhã, na escola bíblica dominical. Falei, irmão, até os confins da terra pode ser meio pesado para muita gente. Provavelmente seria para mim também. Mas eu consigo evangelizar meu vizinho. Eu consigo evangelizar meu colega de trabalho. Eu consigo abrir um mês lá na minha casa e chamar os meus vizinhos e dizer, olha, vem aqui em casa, porque quarta-feira nós temos um culto aqui. Nós abrimos um lá na casa do irmão Romário, há 15 dias atrás, não foi, irmão Romário? E nós começamos a dirigir um pequeno grupo lá na casa dele. Eu sou o pastor da igreja, eu estou falando aqui para mais de uma centena de pessoas. Mas se eu tiver a oportunidade de falar para 2, para 3, para 4 pessoas, eu estou muito feliz. Porque é lá que a gente ganha almas para o reino. É lá, nesse lugar, é que nós evangelizamos. O pastor de 100 cuida de uma ovelha que estava perdida, desgarrada. Essa é a missão do pastor. Meu irmão, essa é a sua missão. Você pode ganhar almas. Você que tem 10, 15 anos na igreja e nunca pregou o evangelho, irmão, como é que você conseguiu ficar tanto tempo desobedecendo o ID de Jesus? Jesus diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos. Fazer discípulo é o seguinte, quando eu sou alcançado pelo discipulado, eu passo a discipular alguém. É isso. Discípulo é isso, irmão. Jesus, ele diz, não somente pregue, mas faça discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, expulse os demônios, cura os enfermos. Essa é a missão da igreja. E a missão da igreja não poderá ser feita pelos pastores somente. Ela precisa de você. Você que está aí. Você que está nesse lugar aí. Tem um casal que está ali junto com a Cláudia, que são convidados da Cláudia, não é verdade? A Cláudia convidou, colega de trabalho dela, o marido, vocês são muito bem-vindos. É isso mesmo. O Guilherme veio aqui um dia desse, continuou, veio mais 1, 2, 3. Começou a ir numa reunião lá na casa do Antônio, né? Colega da Franciele, não é isso? De escola. É isso mesmo? Tá lá os dois juntos lá. Aí, de repente, o Guilherme veio, confessou Jesus como Senhor dele, batizou no último sábado e hoje tomou pela primeira vez a ceia do Senhor. Um rapaz de 14 anos. 14 anos. Isso é evangelismo. Isso é missão integral da igreja. Isso é pregar em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Tem gente para ir aos confins da terra. Talvez você não precise aos confins da terra, mas faça o trabalho em Jerusalém, Samaria. Faça nas proximidades. Amém? Como eu disse para vocês, essa não era a mensagem que eu ia pregar hoje. Está aqui. Fica para outro dia. Mas eu tenho sentido de falar com a igreja do jeito que eu falei hoje. Falar com a igreja. Especialmente aos pais, aos jovens. Jovens, vocês estão muito desconectados. Eu olho assim, eu sinto que estão desentrosados. Precisam se entrosar mais. Tem um evento de jovens, tem que estar aí, 90%, 90% e pouco. Só aqueles que teve, né? Vocês tinham que estar lá, tinham que estar junto com o pastor Aurélio, pastora Sara. Eles estão trabalhando para isso, para unir vocês. Não pode ter um trabalho de jovem aqui com 20% dos jovens, 30%. Por que não todos? Por que não todos? Eu saía do setor ferroviário, 5 anos, morando no setor ferroviário, ia para a Vila Redenção. Andava 15 minutos a pé. Pegava um ônibus, ia para a Vila Redenção, congregava lá, depois pegava o ônibus e voltava para casa. Durante 5 anos eu fiz isso, andando de ônibus. Não pagava Uber, não tinha Uber, táxi. Mas era uma família muito carente, não tinha dinheiro para isso. Vocês estão aqui, irmãos, estão próximos da igreja, vocês podem fazer isso. Pode ou não pode? Sim ou não? Pode fazer. Ombreia com esses pastores, faz um trabalho bonito, um trabalho vibrante, porque outros jovens vão ver vocês e vão querer fazer parte dessa mocidade. O que adianta um trabalho para uma minoria? Ninguém quer estar nele,
Mas quando vocês vão fortalecendo, aí muitos vão chegando e vão chegando e vão chegando, e vai ficando bonito o trabalho de vocês. Outros jovens vão ser chegando, outros jovens vão entrando nesse fogo, acendam fogo. Pais, ajuda esses meninos a acender fogo, fogo do Espírito, colocar lenha na oração. Olha, pode vir aqui para casa, pode vir orar aqui, abre a porta da casa de vocês, vem orar aqui em casa, fica à vontade, deixa eles dirigir. Não precisa nem ficar se metendo muito, não, deixa eles dirigir, pode orar à vontade aí. E sabe o que vai acontecer, queridos? Essa igreja vai se revolucionar. Porque a parte mais forte da igreja são os jovens. É a parte mais vibrante. É a parte mais impactante da igreja. São os jovens. Amém? Vamos colocar de pé. Eu quero nessa noite fazer um apelo para aquela pessoa que está aqui no nosso meio, que quer entregar sua vida para Jesus, quer reconciliar com Jesus nessa noite. Você tem essa pessoa aqui, sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Essa pessoa que quer entregar todos os seus caminhos ao Senhor, com confiança. Dizer, Senhor, eu sou teu. Entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família, entra nos meus negócios, porque eu decido, a partir de hoje, seguir o Senhor. Tem essa pessoa aqui? Se tiver, dá um sinal assim para sua mão. Quero orar com você, sobre a sua vida. Para que você possa ter decisão e prosseguir todos os dias da sua vida. A caminhada ainda é longa, mas você não estará sozinho. O Senhor está contigo. Essa igreja estará contigo. Você pode contar conosco. Você pode contar com esses pastores. Esse aqui é pai de jovens, eu sou pai de jovens, de homens. Esse aqui é pai de crianças e um já virando adolescente. Tem outros pais de adolescentes jovens. Pais, a palavra do Senhor, há uma palavra de Deus para vocês. Pai, vocês são desde o princípio, porque a palavra do Senhor está em vós. Jovens, vocês são fortes e vocês já venceram o maligno. Feche seus olhos agora. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que tem estado parado por muito tempo, tempo demais. E o Espírito de Deus nessa noite te incomodou aí onde você está, para ver mudança. Mas que você não saia daqui e seja lançado no esquecimento. Que o Espírito de Deus confirme essa palavra no seu coração hoje. E você saia daqui com uma postura diferente. De experimentar algo novo de Deus. De provar algo sobrenatural na sua vida. De levar a sua casa a uma rendição completa do senhorio de Jesus. De dizer, Deus, Tu és o Senhor desta família, você que é pai, você que é mãe. Você tem essa legalidade, essa autoridade de chamar a existência, a presença de Deus dentro da sua casa. De liderar a sua família, os seus filhos, para viver uma vida com Deus. Conduzindo seus filhos no temor do Senhor, abrindo a palavra de Deus dentro da sua casa, orando com seus filhos, marido orando com a esposa, esposa orando com o marido e com os filhos, fazendo da sua casa um altar de culto, de louvor e adoração ao Senhor. E quando você fizer isso, você vai ver que a sua vida vai mudar, a sua casa vai mudar, o seu casamento vai mudar, a realidade, a sua realidade vai mudar, porque há uma promessa, um compromisso de Deus com aqueles que buscam. Aqueles que buscam o Senhor não voltarão de mãos vazias. Aquilo que você deposita no altar do Senhor vai render 60, 100 vezes mais, porque é promessa de Deus. Semeia a tua semente e não retira a tua mão, porque certamente você vai colher abundantemente. Lança a semente da fé, lança a semente do Evangelho dentro da sua casa. Chame os seus filhos para uma aliança, para um concerto espiritual,
Pai, convide os seus filhos. Porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias o Espírito do Senhor converterá o coração de pais aos filhos e de filhos aos seus pais. Há tanta gente em conflito hoje dentro dos lares, pais que não se entendem com filhos, filhos que não se entendem com seus próprios pais. Mas o Espírito do Senhor dentro da sua casa vai converter o coração de vocês. E você vai ser amigo dos seus filhos. Eu declaro e profetizo isso em nome de Jesus. E filhos, vocês vão ser amigos dos seus pais, colaboradores uns dos outros, para que todos nós possamos entrar nas mansões celestiais, chegar na presença de Deus e tomar por herança aquilo que o Senhor preparou para você e para mim. Que o Espírito de Deus te abençoe nesta noite. Que a presença do Senhor entre na sua vida hoje. E que a graça do Senhor impacte você. Em nome de Jesus. Toma essa decisão hoje, Pai. Toma essa decisão hoje, Mãe. Toma essa decisão hoje de ser sacerdote lá dentro da sua casa. De conduzir os seus filhos. Toma essa decisão. Abre os seus lábios agora e ore ao Senhor e diga: Senhor, me dê graça, me dê sabedoria, me dê autoridade, porque eu quero abençoar os meus filhos. Eu quero ver os meus filhos crescer no conhecimento e no temor do Senhor. Eu quero instruir os meus filhos na palavra. Eu quero revelação da palavra sobre a minha vida. Faça essa oração, Pai. Faça essa oração, Mãe. Porque o Espírito de Deus vai te instruir, vai te capacitar. E você vai conduzir os seus filhos. E vai conduzir a sua casa. Em nome santo de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe. Amém.